Estamos num tempo limiar. A revelação do grande rei, e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Shabbat Shalom, gente, aqui no nosso apete no Friburgo e a todos. Hoje, na leitura pública da Torá de Shabbat, nós vamos fazer a leitura da Parashá Toledot, a Parashá desta semana. Já fizemos a leitura durante a semana, do 1 ao 6, né, da primeira a sexta aliá, e agora nós vamos fazer a leitura da sétima aliá. Depois da leitura da sétima aliá, gente, nós vamos fazer uma condição aqui, tá? Nós vamos fazer uma condição. Vou pegar um livro e fazer toda a estruturação, toda a reiteração da Parashá da semana para entrar no último assunto, tá? No último assunto. Porque a gente tem que sempre fazer uma revisão e chegar aos poucos da Parashá da semana, né? E vamos entrar no último assunto, ao qual é o que vamos ler agora. Então vamos lá, Bereshit 28, versículo 5, tá? É bem curtinho mesmo, tá? Então, ela tá, e diz assim: vai estilar Yitzhak et Yaakov, vai Eler, Padan Aram, El Lavan, Ben Betuel, Arami, Ahi, Rivka, Em Yaakov, Ve Esav. Vamos lá. Isaac enviou a Yaakov e ele foi a Padan Aram. E lá, Van, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rivka, mãe de Yaakov e Esav. E Esav viu que Isaac havia abençoado a Yaakov e o enviaram a Padan Aram para tomar de lá uma mulher em sua bênção e ordenara-lhe, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. Yaakov escutou seu pai e sua mãe e foi a Padan Aram. E Esav viu que as filhas de Canaã eram mal aos olhos de Isaac, seu pai. Então Esav foi a Ismael e tomou Mahalat Bat Ismael, neta de Abraão, irmã de Nevaiot, por mulher, além das suas mulheres. Então está aqui a leitura, é bem curta, como nós falamos, mas vamos fazer aqui uma revisão da Parashá da semana. Aqui estou com o livro aqui, tá, gente? Bereshit, né? Kosher Mentorship da Aja, Rav Leor, tá? E vem especificando aqui os começos da Parashá, né? Alguma coisa, vamos fazer uma relembrança do que foi o começo dessa Parashá. O começo da Parashá dessa semana, gente, né? Ela vem trazendo a seguinte situação. Ela é focada no nosso patriarca Isaac. Curiosamente, é patriarca do povo judeu, tá, gente? Nós, Benenoa, não podemos falar que o Isaac é nosso patriarca. É a única porção que aborda sua vida diretamente, enquanto Abraão tem 3 porções dedicadas e Yaakov tem 6. Apesar disso, Isaac é uma das figuras mais fascinantes da Torá. Segundo os estudos cabalísticos, ele representa a virtude espiritual da severidade, Gevurá. À primeira vista, isso pode parecer contraditório, afinal, seria de se esperar que alguém associado à severidade tivesse ações firmes e autoritárias. No entanto, o comportamento de Isaac muitas das vezes reflete algo aparentemente oposto. Enquanto Abraão, que representa a bondade, Hesed, é descrito como alguém que se entregou completamente para fazer
o bem aos outros, Iksak parece adotar uma postura passiva. Sua história começa com Akedah, episódio em que quase foi sacrificado no altar, na qual ele aceita passivamente sua iminente morte. Mais tarde, quando seus filhos nasceram, Iksak parece ser enganado por Esav, mesmo na esfera comercial, quando os poços que sua família cavava eram sabotados pelos filisteus. Ele simplesmente mudava de lugar e começava de novo, sem confrontos ou discussões, seja com os inimigos, ou com os filhos, ou com a esposa. Isso pode dar a impressão de que Iksak carecia de firmeza, ou que permitia que os outros abusassem de sua boa vontade. Mas na realidade, Iksak foi educado e preparado desde o nascimento para cumprir uma missão divina, única, conectar a divindade com o mundo físico. Para isso, era necessário um nível de foco e determinação extraordinários, algo além do imaginável. O foco inabalável de Iksak. Ao longo de sua vida, Iksak enfrentou diversas situações que poderiam tê-lo desviado de sua missão. Ele poderia facilmente ter dito: vou resolver esses problemas primeiro e depois retomo minha missão. No entanto, ele sabia que ao focar nos problemas, acabaria alimentando-os. Afinal, aquilo que recebe mais atenção tende a crescer, seja um problema ou uma solução. Muitas pessoas se orgulham de serem especialistas em resolver problemas e passam a vida apagando incêndios. Apesar de parecer ocupados salvando o mundo, muitas vezes estão apenas evitando lidar com a única coisa que realmente dá sentido, a sua existência e sua missão de vida. Esse é um dos principais motivos pelos quais Yaakov e Esav disputaram as bênçãos de Isaac, associados a Givurá. E quanto a bondade Hesed aquece e beneficia que está perto, a severidade define, limites e molda o que pode ser utilizado de forma produtiva. Um exemplo é o fogo. Quando descontrolado, ele pode causar destruição. Mas, quando canalizado e direcionado, pode se tornar um raio laser capaz de alcançar a lua. Assim, Iksak nos ensina a importância de focar em nossa missão, sem permitir que o mundo nos desvie com problemas ilusórios. Já falamos na paraxá da semana passada que temos uma missão nesse mundo. E não estamos aqui só para pagar boleto, pagar contas, para viver uma vida focada só no materialismo. Lógico, nós temos que trabalhar, temos que ter a nossa vida, tanto homem como mulher, suas responsabilidades. Mas nossa vida não se esbarra someramente nisso. Isso tudo tem um meio, mas não é o objetivo. O objetivo é a vida espiritual, direcionarmos a trazer luz para esse mundo naquilo que é necessário. Lógico, e quando nós pagamos nossos compromissos, estamos honrando a Shem. Quando nós cumprimos nossos compromissos, chegamos no horário certo na empresa que trabalhamos, quando nós cumprimos o horário devido, estamos honrando ao patrão, estamos honrando a Shem, tudo bem, Baruch Hashem. Então, mas quando nós colocamos o nosso propósito, a vida espiritual em primeiro lugar, Baruch Hashem, nós estamos direcionando aquilo que é certo, aquilo que é correto, o que é necessário. Então, Iksak não perdeu o foco, ele tinha muito a devorar, mas o que acontece, a devorar dele foi de uma forma certeira, de uma forma correta, ele moldou, ele foi totalmente moldado. A cegueira de Iksak, outro ponto marcante na vida de Iksak foi sua cegueira, que manifestou durante grande parte de sua vida. Ele viveu até 180 anos, mas desde os 100 anos já enfrentava a perda da visão. Uma explicação tradicional sugere que isso ocorreu devido à fumaça do incenso queimado pelas esposas de Esav, que praticava idolatria. Por ser uma pessoa tão elevada espiritualmente, Iksak não conseguia tolerar a presença dessa impureza, o que acabou comprometendo a sua visão. Hassidut, no entanto, oferece uma perspectiva mais profunda. O Talmud, Tratado de Nedarim, afirma que um cego é comparado ao morto. Mas como entender isso?
considerando que cegos podem viver vidas plenas. No judaísmo, a visão é considerada o sentido mais conectado ao mundo físico. Ver é saber. Quando alguém perde a visão, perde também a parte do contato direto com o mundo físico. No entanto, isso abre portas para um nível de percepção espiritual mais elevado. O Talmud se refere ao cego como Sagi Nahor, em aramaico, cheio de luz, ressaltando que a falta de visão física pode levar a um aprofundamento na visão espiritual. Iksak, portanto, não estava desligado do mundo, pelo contrário, ele estava plenamente consciente do que acontecia ao seu redor, mas escolheu não dar importância excessiva ao físico. A lição aqui não é desprezar o mundo material, mas compreender que ele existe para servir ao espiritual. Quando nos conectamos com o propósito maior, o físico se torna um instrumento valioso para cumprir nossa missão divina. Então nós vemos aqui várias explicações acerca da cegueira de Iksak. Nós vemos que aqui vai incluir nessa paraxá, no final vamos entender que Esav armou duas cananitas, duas idólatras, duas mulheres perversas, que causavam dores, angústias e aflições para Iksak e também para Rivka. A idolatria, a fumaça da idolatria, muitas coisas causavam problemas para Iksak. Quer dizer, 80 anos com problema de visão, desde os 100 anos de idade. E nós vemos aqui, mas ele tinha muita luz e sabia enxergar as coisas espirituais. Uma história relata uma conversa imaginária entre dois irmãos gêmeos, ainda no ventre materno, vivendo em um ambiente protegido e aconchegante. Meu irmão, você sabe que em breve sairemos daqui? Vamos lá, continuando aqui. Como assim sair daqui? Para onde? Este local é apenas temporário. Estamos aqui por um tempo, mas logo sairemos para o mundo vasto e iluminado, onde poderemos usar nossas capacidades, sentidos e habilidades de forma surpreendente e ilimitada. Meu irmão, o que aconteceu com você? Estamos aqui onde nossa mãe nos dá tudo o que precisamos. Não existe nada além dela. Pare com essas ilusões e achismos. Você parece um fanático. Embora pareça uma conversa fictícia, ela reflete a mensagem central que o povo judeu tem comunicado. Ao longo da história, a existência de um mundo além deste, a vida terrena, é o preparo para o mundo verdadeiro. Hoje, o debate não é mais sobre a existência de um mundo espiritual, mas sobre como ele é e como se manifesta. A escolha entre o espiritual e o material, Esav rejeitou o mundo espiritual, vivendo como o Deus do materialismo, dedicando seus prazeres imediatos. Comia e bebia como se não houvesse o amanhã. Jacó, pai das tribos de Israel, compreendia que este mundo é apenas um corredor para o mundo eterno. Quando os irmãos brigaram pelas bênçãos de Iksak, foi Rivka quem excluiu Yaakov a recebê-las no lugar de Esaú, Esav. Iksak concordou com a decisão, entendendo que quem vive focado apenas no material não precisa de bênçãos espirituais. Essas bênçãos são para aqueles que veem o mundo físico como uma ponte para algo maior, exigindo força espiritual para superar desafios e alcançar o propósito final. Bom, daqui já dá para entender que pessoas que vivem focadas só no materialismo, só na vida terrena, só no prazer, só no desejo, para que é bênção espiritual? Para que querer alguma coisa que consegue a vida espiritual? Daqui já podemos entender o quão importante é a vida espiritual, a nossa missão que nós viemos aqui nesse mundo. É como já ouvimos falar muitas vezes, somos alma, a nossa essência é a alma. Estamos vivendo uma vida espiritual aqui nesse mundo. Estamos aqui apenas não vivendo uma experiência espiritual, estamos vivendo uma experiência física, porque a nossa essência é espiritual.
Curiosamente, as bênçãos que Isaac deu a Jacó eram aparentemente materiais, assim pois que Deus, o vale dos céus e das gorduras da terra, abundância do trigo e do mosto, sirva de povos e nações, se encurvem a ti, Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Gênesis 27, 28 a 29. Os sábios racídicos explicam que Deus criou o mundo para se revelar no mundo físico, transformando em sua morada. Ele nos escolheu como parceiro nessa missão, fazer o mundo físico um ar espiritual, diferente de outras crenças que pregam o abandono do material. Para alcançar o espiritual, o judaísmo ensina que o objetivo é unir os dois, e Vicai entendeu que Jacó era o escolhido para essa missão, mas que ele precisaria usar as roupas de Esav, ou seja, as ferramentas do mundo material para revelar Deus no mundo físico, sem deixar engolir pelo materialismo. O conflito com os filisteus, um episódio relevante nessa paraxá, é o conflito entre Isaac e Abimeleque, o rei dos filisteus. Isaac cavava poços de água, recurso precioso na época, mas os filisteus os fechavam, alegando que ele não tinha direito sobre eles. É curioso que os filisteus não usaram os poços para si, preferindo destruí-los para que Isaac também não pudesse usufruir. Essa mentalidade, se eu não ganho, ninguém ganha, é o que chamamos hoje de terrorismo, gente. Tá, gente? É uma mente muito incapacitada, é uma mente muito déficit, é uma mente muito, muito cauterizada pela... é uma insânia, né? Uma pessoa que faz, eu não vou utilizar, mas ele também não vai, eu não vou possuir, mas ele também não vai, eu não vou desfrutar, ele também não vai. Que coisa, gente, que coisa, né? Que coisa é uma mentalidade dessa, tá, gente? Ser barreira para as outras, que nenhum de nós sejamos barreira para ninguém, que nenhum de nós sejamos pega de tropeço para ninguém, que nenhum de nós sejamos, cavamos covra para destruir ninguém, que nenhum de nós viemos atrapalhar a jornada e o caminho de ninguém, tá, gente? Mas que venhamos, sim, ser ponte de luz para as pessoas caminharem, atravessar, viver felizes, ser pessoas que tenham sucesso. Não vamos atrapalhar o sucesso de ninguém, não vamos atrapalhar o êxito de ninguém, não vamos atrapalhar ninguém de crescer, ninguém de ser, se aquela pessoa está tendo algo a mais, ele mereceu. As pratique. Então, entenda os caminhos que achei na vida de cada um. Vamos lá, gente. Após que Isaac cavar o maior poço da região, tornando-se o homem mais poderoso localmente, Avimelech veio com uma delegação de ministros propor um acordo. Esse comportamento de atacar e ao perder, buscar cessar fogo é algo que ressoa até os dias de hoje. Um conflito antigo, mas com desfecho divino. Os filisteus, cujo nome significa invasores, tá, gente? Eram descendentes de Cam, filho de Cam, quer dizer, Ram, filho de Noé. Mesmo séculos depois, o nome filisteus foi reutilizado para apagar a ligação entre os judeus e a terra de Israel. Quando os romanos renomearam a Judéia como Palestina, contudo, ao assumir esse nome, os invasores declararam mesmo que consequentemente sua condição de estrangeiros. Mais de 2000 anos depois, enfrentamos novamente um cenário em que os terroristas usam estratégias destrutivas, recusam a convivência pacífica e, ao perderem, clamam por acordos e tréguas. Esta não é uma luta nova, mas um conflito antigo, iniciado por os nossos patriarcas e transmitido através das gerações. É a batalha da luz contra a escuridão. Com a ajuda de Hashem, o nosso povo, o povo de Israel, e aqueles que se aliam à nossa causa, não farão que essa vitória seja verdadeira e eterna, com a revelação do Mashiach e a reconstrução do templo em Jerusalém.
Aqui, gente, existe uma história conhecida sobre um sábio e seu discípulo. Vamos lá, gente. Continuando aqui a paraxá. O sábio explica, você tem dois lobos dentro de si. Um é bom, dentro dessa paraxá, tá, gente? E o outro mal. Eles explicam os cantos de conflito. O aluno curioso pergunta, quem vencerá? O sábio responde, aquele que você alimentar. A Segura nos ensina que dentro de cada um de nós existem duas forças opostas. A força positiva que nos guia a seguir a vontade de Hashem e cumprir o propósito divino. A força negativa que nos faz focar exclusivamente no material, nos desejos do corpo, algo que no final das contas é apenas pó da terra. A gravidez de Rivká, a paraxá começa relatando a gravidez de Rivká. Foi a primeira vez que se sabia de uma gestação de gêmeos. E Rivká sentiu algo estranho, parecia que os bebês brigavam dentro dela. Os comentaristas talmúdicos explicam que quando Rivká passava perto de uma casa de idolatria, ela sentia os bebês tentando sair. E quando passava perto de uma casa de adoração, Hashem e outro bebê se agitava para sair. Perplexa, Rivká buscou entender o que estava acontecendo, até que foi dito a ela que dois povos sairiam do seu ventre, Esav, o pai de Edom, e Jacó, o pai do povo de Israel. Aqui surge uma pergunta profunda. Como Rivká pôde pensar que o bebê... no ventre teria vontades próprias, seja para o bem ou para o mal? Afinal, o instinto do ser humano só manifesta plenamente após o nascimento. A resposta revela uma lição profunda para todos nós. Dentro de cada um de nós existem um Esav e um Jacó. Em outras palavras, convivemos com duas forças, a positiva e a negativa. Isso não é um problema mental, com bipolaridade ou esquizofrenia, mas parte essencial da nossa criação, conforme Hashem nos formou. A Torá nos ensina que a força que alimentamos é a que cresce. Podemos escolher entre alimentar a alma, dedicando-nos ao propósito divino e ao serviço de Deus, ou alimentar apenas o corpo, os desejos materiais. O ideal é encontrar um equilíbrio, reconhecendo que o corpo é uma ferramenta, um veículo para a alma cumprir seu propósito e agir neste mundo. Então, temos aqui a missão de transformar o que? O mundo. Recebemos o presente de participar da criação de Hashem, transformando o mundo físico em uma morada para Deus. Um conceito assídico que descreve a revelação da luz divina no mundo material. É interessante notar na história de Rivká e Esav, nasce primeiro. Isso simboliza que os desejos do corpo muitas vezes são mais fortes, mais barulhentos. Já Jacó, que representa a alma, é mais delicado, uma voz sutil, porém, cabe a nós escolher a quem daremos ouvidos. O encontro de Isaac com o rei dos filisteus. Outro ponto interessante da paraxá é o encontro de Isaac com o rei dos filisteus. Após ter expulsado Isaac de sua terra, os filisteus pediram uma aliança com ele. Mas notável é que Isaac não buscou a vingança, ele não recalhou nem iniciou um confronto. Também não expôs a situação nas redes sociais na época, simplesmente seguiu em frente, continuando sua missão de servir a Hashem. Ele focou no trabalho familiar, que cava poços de água, o que na Hassidut simbolizam a Torá e a sabedoria divina. Ao fazer isso, revelou a luz de Hashem onde quer que estivesse. A lição é clara para cada um de nós, gente, dentro dessa paraxá. A escuridão não tolera a luz, mas mesmo uma pequena chama afasta grandes trevas. Quando perseveramos no bem, mesmo as forças negativas acabam cedendo e buscando harmonia. O que o nosso patriarca Isaac nos ensina é como lidar com essas duas forças,
tanto internas quanto externas. O segredo não é dar ouvidos ao lado negativo. Em vez disso, continue sua missão. Aumente a luz por meio de boas ações. No início, o lado negativo pode resistir, mas eventualmente ele se renderá ao que é certo e justo. Este processo é semelhante ao que o mundo do conhecimento descreve como criação de novos hábitos para uma vida melhor. Como disse o homem mais sábio, o rei Salomão, não há nada de novo debaixo do céu, então faça valer a pena. Dentro desta paraxá, gente, como nós falamos, fizemos aqui um apanhado desta semana do que foi relativo, né, do que foi o objetivo do que nós lemos dentro dessa paraxá. Agora, vamos fazer aqui, focar dentro daquilo que nós lemos. O mandado de Isaac, né, Isaac enviando seu filho Jacob para a casa de Lavã, para a casa de filho de Betuel. Então, esse envio, o que dentro da paraxá significa esse envio? Né? O misticismo, o que o rabade, o que a Torá, né? Através dos sábios, vem nos transmitir, através desse vídeo de Isaac, a Jacob na terra de Padã Aram. Vamos lá, gente. O Rashi, ele observa que o texto que enfatiza que Isaac enviou, e não que Jacó partiu por iniciativa própria, tá, gente? E que Jacob ouviu seu pai e foi a Padã Aram. O Rashi destaca aqui a causalidade interna do versículo. A saída de Jacob é resultado direto da bênção, ordem paterna. Em vários comentários clássicos, isso indica obediência filial e a continuidade da aliança familiar. Tá, gente? O Midrash sobre esse tema enfatiza a intenção de preservar o traço espiritual da linhagem, não casar com as filhas de Canaã. E também vem a ida de Jacob como parte do plano providencial, afastamento físico para amadurecimento espiritual e retorno fortalecido. Então, gente, dentro dessa paraxá, a gente traz aqui a Hassidut, a Hassídica, Rabad aponta que cada nível fornece uma porta prática diferente para a vida espiritual. Tá? Jacob obedece ao pai, lição, ouvir a autoridade espiritual, parental, quando esta protege a missão de vida, não casar com influência que diluiria o propósito, para o prático, na nossa vida, disciplinar a família, respeito e responsabilidade. Padã Aram pode sugerir um retiro necessário para a transformação interior, sair do familiar para forjar o caráter. Né? O movimento Rabad usa o Remes para mostrar como os passos externos esperam processos internos de crescimento. Há contrastes da missão de Jacob e Esaú. Jacó age por missão espiritual, gerar a nação. Esaú, por desejo físico, aplicação ética para nós, escolher ações com propósito transcendente em vez de busca imediata de prazer. Então, Jacob representava a ética, a moral, o desejo, a missão espiritual. Jacob representava as escolhas imediatas por desejos de prazeres imediatos. Vamos lá, gente. E no nível mais sode, mais místico, através do Rabad, diz assim, Padã Aram é vista como subida, diminuição de vestes da alma para permitir maiores revelações divinas, preparação para a visão do sonho, da escada e a futura missão espiritual da alma de Israel. A Hassidut identifica nesta etapa o processo de torção e reengaste da alma, a sua raiz divina. O Zohar interpreta a cena, especialmente o sonho da escada, capítulo seguinte, como uma metáfora para a oração e para a subida mística da alma ao Shammai. Sulam, escada, é o caminho de elevação espiritual que Jacob inicia, já quando parte para Padã Aram, separar-se do mundo para tornar-se o canal de revelação divina. O Hassidut Rabad explora essa leitura, mostrando como o subir é tanto pessoal quanto coletivo, transformar o mundo. O Baal Shem Tov, ele enfatiza a simplicidade do coração, oração espontânea, a importância da calma, mesmo o gesto pequeno, um ato de bondade, tem valor infinito. A prática recomendada em linhas das histórias do Baal Shem Tov é ir
do Bogiguk, conversa íntima com Deus, expressão sincera do coração, que é o caminho prático para subir a própria escada espiritual. Já Hassidut Rabat, através do Rebbe de Lubavitch e o Tessot, ele traz assim: o Rebbe desenvolve as leituras de Bereshit, mostrando que os passos aparentemente práticos, obedecer o pai, casar com a linhagem apropriada, são, na verdade, atos de construção messiânica, a realização da missão de transformar o mundo físico em morada divina. O Rebbe sublinha também a centralidade da alegria como força espiritual, o papel ativo de cada judeu, a influência positiva para todos na aceleração da redenção, que é a Geulah. Missões práticas para o dia a dia, tanto para os judeus como para o Meninoa. Aqui está uma lista prática, tá, gente? Que cultivam humildade, amor, temor, responsabilidade, conexão com Deus, alegria e otimismo messiânico, a humildade e obediência sagrada. Exemplo, Jacó ouvindo o pai, pratique, escuta ativa, aqui tem responsabilidade espiritual, experiência, paz, professores, líderes, antes de decisões importantes. Gente, tem gente que não gosta de escutar o pai, tem gente que não gosta de escutar os professores, os líderes, né? E toma muitas vezes decisões precipitadas. Então, pratique a escuta de quem tem responsabilidade espiritual. Isso não é vergonha. Mini prática, antes de uma decisão importante, medite pelo menos 2 minutos. Qual é a minha missão? Esta escolha me aproxima dela. Aqui a Hassidut, tá? A Abad está trazendo aqui uma coisa boa para a tua alma, para a minha, para a nossa alma, para a nossa Beit. 3 respirações profundas. 1, 2, 3. E pergunta interna. Amor e responsabilidade para com o próximo. Jacó parte para formar família. E povo, propriedade, construir comunidade sagrada, prática, um ato diário de bondade intencional, ajudar o vizinho, telefonar para alguém só para ouvir. Tá, gente? Temor, Irak Shammai, equilibrado com alegria. O Rebbe, temor, seriedade, sem amargura, alegria como ferramenta espiritual. Prática, curta, ouvir, então cantar um nigum de 2 minutos, ao começar o dia, sorrir deliberadamente, ao cumprimentar as pessoas. Conexão com Deus, oração como escada. Olha quanta coisa boa para a nossa vida, gente. Para a nossa vida prática diária, para termos uma vida melhor, espiritual e até física, até saúde corporal. Tá? Que quando você respira de forma profunda, você puxa o ar e você está puxando o ar, mentalizando Deus, a essência de Hashem, a criação do mundo, a luz divina. Você emite para dentro de você o quê? Forças, energias que podem elevar até o corpo físico e melhorar muito a tua saúde. Vamos lá. Então visualize a escada de Yaakov. Cada palavra, cada respiração na oração é um degrau para todos. Incluindo assim também Benenoa. Pratique uma pausa de 3 minutos. De gratidão acordar. Enumere 3 coisas boas no dia anterior. E de Bogiguk simples. Falar com Deus em voz baixa no coração. E para o Benenoa, caminho universal, os 7 mandamentos de Noé, fundamentais, honra a vida, justiça, respeito à família, não blasfemar, proibição de roubo, sexualidade proibida, estabelecimento de tribunais de justiça, a proibição da idolatria, aplicação prática, compromisso diário com honestidade, um ato de justiça social por semana, voluntariedade, arrecadar para causas locais, para o Hashem. Aqui na nossa Beit vai estar chegando a Hanukkah. Estamos aqui com uma causa social, viu, gente? Viu? Nós aqui na Beit, vocês que estão aí atrás, temos uma causa. Estamos aqui para Hanukkah distribuir cestas básicas. Você que queira nos ajudar, estamos aqui nesse Shabbat. Se você quiser, né, entrar nos procurar, nos auxiliar, né, é bem-vindo, tá? Qualquer ajuda é bem-vinda para nós aqui montar cesta básica para as pessoas carentes, tá bom, gente? Essa é uma causa social muito importante. Otimismo de Geulah, Mashiach, ação alegre. O Rebbe ensinou que a Geulah se aproxima com ações concretas de bondade e alcance
e com alegria, transforma o otimismo em ação, um plano de 1 a 3 ações por semana, meditações, exercícios inspirados no Baal Shem Tov e no Rebbe, e de Bogedut, sente, respire 6 vezes devagar, fale com Deus como se falasse a um amigo, diga o pedido, uma gratidão, e termine com ajuda, ajude-me a agir com coragem e com bondade. Baal Shem Tov, conversa no coração, a escada de Jacó, visualização, mesmo que imagine uma escada que liga seu coração ao céu, cada respiração suba um degrau com uma qualidade humilde, amor, responsabilidade, alegria, suba e agradeça. Zohar, oração como uma escada, microação messiânica, 2 minutos de planejamento, escolha uma ação pequena que ilumine outra pessoa esta semana, ligar para alguém idoso, ajudar um colega, ensinar um valor, faça e celebre. O Rebbe fala, a ação concreta acelera a Geulah. Você está fazendo isso? Não, então passa a fazer, você vai sentir algo diferente, nós vamos sentir algo diferente aqui na nossa Beit no Friburgo, na Beit onde você estiver e no mundo. Nessa palavra, gente, tá cheio de gente na internet, tá, gente? Na nossa Beit, vamos entender, tá cheio de gente na internet, nas redes sociais, com palavras bonitas, mas ação muito pouca. Então nós na Beit aqui, gente, a partir desse Hanukkah que estamos fazendo, vamos ter mais ações sociais, vamos ter mais amor, ligar para as pessoas, procurar os que estão sumido, auxiliar, né, dar uma voz ativa, uma atenção, fazer atos que justifiquem a nossa missão aqui nesse mundo. Tá? Então o Baal Shem Tov, ele nos ensina aqui, junto com o Rebbe, as histórias miraculosas do Baal Shem Tov e do Rebbe, funcionam como lembrete de 2 pontos práticos. A fé exige ação, não esperar passivelmente. Deus responde à sinceridade da alma. Então, as histórias do Baal Shem Tov, eles trazem coragem, confiança, agir com bondade. Por isso nós ouvimos muitas histórias desses 2 grandes Rebbes, Baal Shem Tov e aqui o Rebbe de Lubavitch. Agir com bondade e confiança, renovar esperança e milagres cotidianos, gente. Então, estamos aqui falando os elementos desta paraxá que possam servir de luz, de força para nós. Um pequeno plano semanal, tá, gente? Para nós, Benenoa, tanto para o judeu também. Faça um pequeno plano semanal. Segunda-feira, 10 minutos de botitude, um ato de bondade. Tá, gente? Na quarta-feira, leitura, racha. Deixa da paraxá, pergunta de reflexão, como minha escolha desta semana serve ao bem maior? Sexta, ouça um ligum com alegria, cante algo breve, compartilhe um gesto de paz. Domingo, fazer uma ação concreta de justiça ou assistência social. Então, gente, todos esses estudos aqui, gente, através do Rabad, tá, gente? Para nós fazermos melhor vontade de Hashem, tá no Rabad, tá no Lico Keshirot. Qualquer coisa pode nos procurar. Estamos aqui na nossa Beit Noa, esse espaço físico que a Hashem preparou. Nesse dia de Shabbat, para nós louvarmos a Hashem. Está chegando, e outra coisa, tá, gente? Está chegando o Hanukkah, vamos nos preparar, tá, gente? Está chegando dia 20, a Hassidut, aniversário da Hassidut Rabad, que possamos ter o ano novo da Hassidut Rabad. Então vamos ter muita luz, que através desse Shabbat, desse mês de Kislev, que possamos alcançar muita força, muita luz, com atos de bondade, generosidade, cumprindo a nossa missão com alegria e com otimismo, apreciando a redenção e revelação do verdadeiro Mashiach. Baruch Hashem, esta é a paraxá, leitura pública da paraxá de Shabbat. Vamos agora para a Haftarah. Baruch Hashem.